tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Mais um domingo para se viver bem a vida que a gente tem. Eu, Sônia Nascimento, mais uma vez aqui nesse domingo abençoado com vocês, gente, amigos da nossa maravilhosa e amiga Rádio Catedral FM 106.7. Hoje tem novidade aqui no programa Viver Bem, viu? Eu estou muito feliz. Vocês vão entender, é uma estreia de um profissional que há muito tempo eu venho tentando convidá-lo, trazê-lo, e hoje ele nos disse o sim, porque a agenda dele também é muito cheia, e ele está estreando hoje aqui no programa Viver Bem. Sei que vocês já estão curiosos, mas aguardem aí que já já ele se apresenta. Eu quero falar do tema de hoje, que foi pedido por alguns ouvintes, e o mês é muito propício. Nós estamos em julho, não é mesmo? Julho lembra crianças, avós, amizade, lembra férias, afinal, né, um mês de férias escolares. O tema, gente, é modo férias ativado. Quais são os cuidados e as dicas? Claro, nós vamos falar pelo viés da psicologia, né? A necessidade psicológica de se tirar férias, mas o tema é modo férias ativado. Gente, se desejarem contribuir com temas para os nossos programas ou fazer perguntas sobre esse tema, anotem aí, por favor. Vou dar um tempinho, hein? Corre lá, pega uma caneta, um lápis também serve. Vamos lá. Nosso WhatsApp é o 3231-3560, 3231-3560, ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Viu como é fácil? Colabore aqui com a gente, porque o programa existe porque você existe. Gente, que emoção! Eu estou com um psicólogo clínico e especialista, ele mesmo vai se apresentar, mas eu não me contento. É o doutor Diego do Carmo, que compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio, e há tempo, gente, há muito tempo eu já havia feito esse convite a ele, e hoje ele dá a graça de sua presença. Muito boa tarde, doutor Diego. Boa tarde, doutora Sônia. Muito obrigado pelo convite. Queridos ouvintes, boa tarde. Bom domingo a todos, né, primeiramente. Eu me chamo Diego do Carmo, né, sou psicólogo clínico, sou especialista em logoterapia. Né, tive a graça e a honra de ter a Sônia na banca da minha apresentação de TCC também, Verdade. né, que foi uma grata alegria, uma inspiração para mim. Né, e eu vim aqui, eu sou da Paróquia Jesus Sacramentado, que fica na Penha Circular. Né? Eu desenvolvo também um trabalho clínico na Paróquia Nossa Senhora de Loreto, na Ilha do Governador, no ambulatório de psicologia e logoterapia Victor Emil Frankl, com mais um amigo aqui da rádio também, que é o Sebastião Ferreira, psicólogo clínico e logoterapeuta. E vim aqui para conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema férias. Que é isso, né? Férias, gente. Olha que tema bacana para estrear. Eu que tive a grata alegria e a honra de compor a sua banca, viu, Diego? Um trabalho maravilhoso. Mas em outro momento vamos falar ainda desse trabalho, quem sabe um tema de programa. Isso é um prazer. Né? Será excelente. Mas o tema, férias. Modo férias ativado. Ativado é, gente, estamos em julho, vamos viver essas férias. O que significa férias? Então, começar pela palavra férias, né? A palavra férias, ela vem de féria, uma palavra latina que significa descanso, né? Descanso, folga, né? E para os gregos também já existia essa pausa após o trabalho, né? Sabemos também que os gregos também eles enfatizavam um pouco o ócio, advindo do estudo, né? Esse tempo oportuno também. Então, assim, as férias elas representam, né, um tempo de você precisar de um descanso após um ofício, seu ofício, né? E lembramos que a palavra de sacrifício, por exemplo, é de ofício sagrado, né? Muitas vezes tanto o ofício
de estudo quanto de trabalho, mesmo empregado, de levar o sustento para casa, né? Eles são ofícios sagrados, que a gente faz com comprometimento, com tudo que a gente pode oferecer de melhor da nossa atenção, né? Para poder viver esse momento, né? E é um momento de uma pausa, assim, as mais belas composições musicais precisam de pausas. E conosco também não seria diferente. Então precisamos de pausas na vida, para que possamos também nos estabelecer, né, nos preencher também, para depois voltar a desempenhar aquilo que desempenhamos, né, com toda a nossa capacidade, né, de fazer bem aquilo que fazemos, desempenhamos, né? E as férias também nos faz lembrar que, trazendo assim a logoterapia, Viktor Frankl fala que tudo tem um sentido, né? E as férias não seria diferente, as férias também têm um sentido, né? E único para cada um, né? Aqui eu vou dar algumas pistas, né, para que vocês possam também aproveitar essas férias de forma única, né? Única e irrepetível, né? E a logoterapia trabalha com valores, né? Valores de vivência, valores de criação e valores de atitude, né? E os valores de vivência estão muito ligados àquilo que a gente traz no ser existencial, que assim a logoterapia propõe, né? Que é a nossa vida, o que a gente aprende em família, o que a gente traz na nossa vida vivente mesmo, né? Que a gente aprende com nossos familiares de valores trazidos por nossos pais, aquilo que nós vivenciamos em todos os ambientes, desde a escola até o mesmo berço familiar, né? E os valores de criação é aquilo que nós empreendemos ou criamos, né? Desde o nosso trabalho, nosso ofício mesmo, né? E é como nós nos dedicamos e criamos aquilo. Desde também Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, o programa que nos ajuda a refletir a vida que a gente tem e a vivermos bem, né, gente? A vida é dom gratuito, é um presente. Já parou para pensar hoje que todos os dias precisamos respirar? Todos os dias precisamos despertar. Quando eu falo precisamos, é acionando essa consciência. Precisamos sim aguçar a nossa consciência do valor que a vida tem. E acordar é um presente, despertar é um presente, respirar é um presente. E eu convido vocês a pensar um pouquinho sobre isso. Voltando aqui, a pergunta é: por que as férias são necessárias? então as férias é um momento, como eu falei, né, oportuno e necessário de fato, né? A gente trabalha muito tempo durante o ano, né? E isso compreende, óbvio, que algo muito rico para nós, né? Não só pelo ofício que empreendemos, mas também por aquilo que também aprendemos durante desempenhamos esse ofício, né? Por vezes desgasta a gente mesmo, né? Tanto física como mentalmente, e por isso que é importante ter esse tempo de pausa, né? Como eu falei, todas as composições que vocês já ouviram, das mais belas sinfonias e música, elas têm pausas, né? E essas pausas são necessárias para que a composição, naquela harmonia ali, né? Na harmonia da vida, essas pausas são importantes como as férias, né? E desde os tempos da Grécia Antiga já existiam, né? A palavra férias já existia esse conceito, né? O tempo de descanso necessário para que pudesse se descansar e voltar ao trabalho, né? E eu fico pensando aqui que nesses dias acelerados que a gente vive, pensando até na clínica, como a doutora Sônia pontuou, né, que a gente às vezes tem 15 minutos de intervalo para tomar um café, uma água e ir ao banheiro, enfim. E eu penso que a gente tem que aproveitar essas pequenas pausas do nosso dia, né? As férias é um momento longo, né, e que demora um tempo a chegar, né? Então eu acho que eu preciso cultivar no meu dia a dia, né, esses momentos pequenos que podem nos resgatar durante o dia, como observar uma bela paisagem. A logoterapia traz isso com o valor de vivência, né? Você parar e apreciar uma paisagem, como isso te renova também, para que você volte a empreender aquilo que você estava fazendo, né? Na clínica chegam muitas pessoas chegam com ansiedade, né, de vidas muito agitadas,
né? E o recurso que eu utilizo, né, através da Socrática também, é fazer pensar o que eu faço com esse tempo, né? Hoje o telefone celular ele consome muito tempo da gente, né? E a tecnologia, o que foi feito para nos ajudar, às vezes acaba consumindo um pouco o nosso tempo, né? Até de estar com pessoas especiais e queridas, né? O quanto é comum hoje a gente ver, às vezes, né, pais com os filhos do lado, ou até com a esposa, e numa mesa de jantar, não é incomum a gente ver os três mexendo no celular, né? E assim, aquele tempo ali é único, não volta mais, né? Se a gente pensar que hoje, né, esse dia que a gente está aqui, ele é único e irrepetível, nunca mais vai ser esse horário, esse dia, nesse momento. Então esse momento é único. O que eu tenho feito com isso? Entende? É algo a se refletir. Então, assim, voltando lá para a Grécia, né, Aristóteles trazia que as virtudes elas eram criadas a partir de bons hábitos, né? E ele dizia que a vida boa, né, a felicidade, era cultivar esses bons hábitos para ter uma vida virtuosa e feliz, né? E eu acredito que um bom hábito seria esse, que a gente cultive, né, aquilo que é eterno e que não passa, né? E quando a gente tiver a oportunidade de estar com uma pessoa, estar com ela 100%. Eu vejo que muita gente carece hoje e chega até a clínica desse momento de atenção, sabe? De atenção, assim, plena mesmo, de estar ali com a pessoa ouvindo, né? E aproveitar esse momento, o sorriso que está ali, a pessoa que está falando com você, né? Isso é uma coisa que é única, você doar atenção ou estar com aquela pessoa ali é algo que embora você possa encontrar essa pessoa recorrentemente, isso é um desafio, né, até em família, mas cada momento aquele não volta mais. Então, e só quem constrói e preenche esse celeiro existencial de cada um de nós da vida é cada um que vive. Então, a gente precisa preencher isso com responsabilidade, né, e saber administrar esse tempo, né, com a tecnologia, com o telefone, com o trabalho, com o descanso, né, enfim, buscar criar, né, uma oportunidade que a gente possa vivenciar melhor esse tempo. E uma dica que eu dou ao longo do dia é você vivenciar essas pausas. Quando você sai para tomar um café no intervalo do trabalho, eu quando saio da clínica para tomar uma água, eu olho a paisagem, assim, eu ouço o pássaro, onde eu trabalho tem um campo aberto, então eu consigo ouvir os pássaros nas árvores, né? Tudo isso acaba sendo bem terapêutico e é uma coisa que causa longevidade na gente. Né? Eu me recordo aqui que esses dias eu estava em São Paulo conversando com meu querido primo Nanã e ele dizendo amanhã eu saio de férias, que seria, eu estava ontem, seria hoje. E eu falei, mas e aí, o que você está esperando das férias? Ah, eu queria estar trabalhando, eu não queria tirar férias. Aí eu falei, mas as férias são muito importantes para você também. Ah, mas aí eu vou ficar muito tempo em casa. Você vê, a gente às vezes trabalha esperando por esse momento e ele não queria tirar férias, ele queria continuar trabalhando. Ele gosta de fazer o que ele faz. Né? E aí eu falei, mas você não gosta de tomar um café naquela padaria que você vai ir todo dia de manhã? Ele, não, vou fazer isso. Então amanhã vá lá tomar um café como você gosta, com mais tempo lá. Não, vou fazer isso. Né? Eu acho que às vezes o tempo ele acaba consumindo muito a gente e a gente que não vivencia ele de forma oportuna. Né? Então é importante o momento das férias. Ainda que você goste muito do que você faz, né? Como eu usei aqui meu querido primo Nanã, né? É um tempo importante para que você volte revigorado para desempenhar a sua função. Que ainda seja algo que você goste muito, né? Aquele momento é importante para você vivenciar outras coisas, né? Como familiares que vêm te visitar ou você vai até ele visitar, né? Desde empreender um exercício, uma caminhada, né? Com mais tempo, né? Você criar, até planejar novos hábitos, até para planejar melhor o tempo de trabalho e vivenciar também tudo isso que é eterno. E as coisas que te fazem bem também, trazem bem a saúde, né? De quando voltar, ter um tempo para academia, ter um tempo para poder estar com a família. As férias também é esse momento também oportuno de planejar as coisas, né? Que são Sim, únicas na vida. muito bom te ouvir, doutor Diego. Muito bom mesmo. Está fluindo muito bem, leve. Você já, de certa forma, falou como aproveitar, como fazer. E tem outra pergunta que também, de certa forma, você pontuou, mas vale a pena porque essa pergunta chegou pelo WhatsApp, que é: será que posso criar algo em meio às férias? E até, veja, muitas adversidades que há
queixas de desemprego, Sim. né? E de falta de tempo, Sim. o comprometimento com o trabalho, isso a gente vê na clínica, né? O quanto as pessoas se envolvem, desenvolvem sintomas inerentes a esse comprometimento com a vida laboral. Estou dizendo que é ruim? Não, gente, mas tudo precisa ter um equilíbrio. Precisa olhar para a família, para os amigos, como o doutor Diego colocou, né? Esse encontro com o primo, o café nos intervalos. Precisamos ser criativos. Sim. Então, voltamos à pergunta: será que posso criar algo em meio às férias? A logoterapia traz um conceito de responsabilidade de liberdade, né? Então eu entendo que as férias também é esse momento, né? Em nenhum momento da vida a gente passa sem ter responsabilidade por aquilo que eu faço, né? Eu lembro aqui de um grande imperador, né, que também defende o estoicismo, uma filosofia antiga, e ele falava que eu pensar em ser bom não me torna bom, mas sim fazer. Então ele concluiu que é melhor eu fazer bem, ao invés de ficar pensando tanto em como ser bom. Então, assim, se as férias se tornam um momento oportuno para que a gente possa também criar e empreender algo, né? Eu penso que uma atividade, né, voluntária, algo que traz muito valor para a vida, não só para a sua, mas de quem você também proporciona esse encontro. Por isso, na clínica, por vezes, a maioria dos amigos que eu conheço também trabalham em clínicas voluntárias, né? Como eu atendo na ilha, né? E está surgindo um novo projeto também na minha paróquia de origem também, onde eu frequento. E esse trabalho ele acaba trazendo para nós valores que são únicos, né? A gente pode levar serviço de qualidade científico a pessoas que às vezes não têm acesso a esse serviço, né? E até mostrando o valor também desse serviço para cada pessoa, como ele ajuda a gente a enxergar a vida de uma forma que traz sentido, significado. Cada coisa que a gente faz vivencia, né? E não assim o Cronos que consome a gente, mas sim a gente que passa a viver esse tempo oportunamente, né? Criando criativamente, como a Sônia falou, né? Nesses momentos que a gente pode fazer pausas, tomar um café, encontrar um bom amigo, nem que seja naqueles 15 minutinhos que alguém no consultório querendo ver a gente para dar um abraço, a gente dá um abraço, toma um cafezinho correndo, como eu já fiz com a doutora Sônia, entre um atendimento e outro, né? Esse valor criativo é necessário para a vida, né? E ele tem responsabilidade, óbvio. E logo depois ela falou, ó, daqui a 15 minutos você tem um paciente. Então foi bem rapidinho, pontual, mas que foi algo único, que se eternizou para mim no tempo. Verdade. E você fala, doutor Diego, sobre algo que é essencial: dar valor às pessoas, ao momento, rehumanizar as nossas relações, que vem sendo muito, claro, a tecnologia, ela é muito útil, não estou tirando isso, e não é um julgamento, mas bem acompanhamos clinicamente os sintomas das pessoas que estão tão tecnológicas que esquecem de dar uma parada para dar um abraço. Então, gente, mesmo que não tenham tempo, valorize o momento, a pessoa, um abraço, porque não é o tempo, e sim a qualidade do que você dá naquele tempo. É esse sim que marca o lugar sagrado que é o nosso coração. E se é no coração que Deus habita, ainda tem dúvida da qualidade do tempo? Então veja, vamos sair daqui, doutor Diego e eu, certamente vamos tomar um cafezinho. Mas tem mais uma pergunta, e desta vez com um ouvinte que está se identificando. E eu quero agradecer ao Getúlio, que tem 52 anos e é de Senador Camará. Muito obrigada, Getúlio, por sua participação e por sua confiança aqui na equipe e na Rádio Catedral. A pergunta do Getúlio é: há alguns anos registro férias, mas eu não tiro as férias. Isso pode me adoecer, doutor Diego? Interessante, Getúlio, né? muito obrigado pela pergunta, viu? E
Eu não sei como é a sua rotina de trabalho ou a vivência, né? Ou por que você faz isso de assinar as férias e não tirá-las, né? Eu tenho a graça de ter amigos também, assim como eu falei com esse meu primo, né, querido. Eu tenho também um outro amigo que também ele por vezes ele tira só metade das férias, né? Ele vê com tanta importância e compromisso o trabalho dele, né, em que ele vê que ele não pode ficar muito longe do trabalho, sabe? Ele realmente aquilo que ele faz dá todo um significado para a vida dele também. Então, assim, ele quer ajudar também quem está lá. Ele percebe também que ele também tem essa essência no lugar onde ele está, né? A existência daquele lugar onde ele trabalha também depende também dele de uma forma única, né? E que às vezes ninguém consegue desempenhar como ele trabalha. Não que outra pessoa não tenha capacidade de fazer o que ele faz, mas a forma que ele faz é única, né? E eu vejo que talvez o seu trabalho também seja assim. O senhor seja único fazendo aquilo que você faz, porque nosso trabalho é assim. Podem ter outras pessoas falando, por exemplo, sobre o mesmo tema que eu estou falando, mas ninguém vai falar como eu estou falando, porque sou eu, Diego, falando. E eu sou uma pessoa. Entende? Então, cada pessoa, ela é única no mundo, né? E a forma que se constrói, que se vive, subjetivamente, isso tudo é único, sabe? Então, eu vejo é importante você tirar as suas férias, né? Tendo a possibilidade. Mas assim, eu não sei os motivos também que você faz isso. Tem pessoas também que às vezes fazem essas coisas para poder, porque tem um planejamento em relação a essas férias. Talvez ao dinheiro que precisam, né, por vender as férias de algum método, enfim. Ou tirar metade, enfim, e tentando organizar por algum propósito que tenha, né, com relação àquilo. Né? E aí é um sacrifício com sentido, entende? É um sacrifício que tem um propósito ali empreendido. Mas agora, é possível, como eu falei, vivenciar os dias de trabalho também com pequenas pausas e elas são muito importantes. Né? Então, ainda que eu não consiga, por exemplo, tirar férias por algum motivo, eu consigo, né, trazer esses momentos de pausa, né, que são sobretudo importantes ao longo dos meus dias de trabalho, né, ou aos finais de semana, por exemplo. Entende? O dia da folga ele precisa ser também um dia para descanso, mas também para você fazer atividades que te rendam prazer, sabe? Que te tragam aquele eterno que Aristóteles fala, que é a felicidade, o momento que se eterniza, algo que você gosta de fazer. Isso seja ir a um cinema, ir a um teatro, né? Ou dar uma caminhada na praia, né? Aqui são possibilidades, né? Mas o que traz sentido e valor para cada um é muito único, né? Aqui são possibilidades, né? Empreender uma trilha, enfim, quem gosta mais de contato com a natureza ali, mais vivencialmente, né? Então, isso é muito único de cada um. Mas eu tenho certeza que tem um propósito para você fazer isso que você faz. Agora, é importante que você viva também esse momento. Até para que você não fique cansado, né? E, por vezes, a doutora Sônia falou, né, na última pergunta, com relação a como a tecnologia também acaba nos absorvendo, né? Eu falei, por vezes, também disso aqui em algum ponto. E como também, às vezes, se criam patologias em relação a isso, né? Por exemplo, o workaholic, que tem descrição, né? E que a pessoa não consegue ficar sem trabalhar. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele fala da sociedade do cansaço. E como as pessoas, por vezes, se você perguntar numa festa, quando elas não têm nada para fazer, sabe? Quando elas se sentem culpadas por não estar produzindo. Entende? Isso é um grande risco, porque o ócio ele é tão importante quanto o ofício. Entende? Às vezes o ócio vai possibilitar a criação de algo novo, de uma nova possibilidade ou de um empreendimento novo. Então, assim, descansar é tão importante quanto trabalhar, mas tudo com a sua justa medida. Entende? E muito obrigado mais uma vez pela sua pergunta. E você foi muito obrigada mesmo ao Getúlio, né? E que nos possibilita trazer reflexões sobre o ócio criativo, né? E também lembrar Getúlio e a todos os nossos ouvintes que não é saudável, emocionalmente falando, tirar férias sem tirar férias, entende? E as férias necessariamente, como o doutor Diego vem bem explanando, não necessita dos 30 dias corrido viajando, mas sim relaxar, sair daquele
desgaste da obrigação, daquela rotina e viver momentos acessíveis até, Isso. seja com a natureza, porque a própria pressão da pessoa ou as demandas de um emprego por ser mais produtivo, né, Isso. ela nos desgasta. Nós somos pessoas e vamos lembrar, como pessoas, somos seres únicos e somos psicossomáticos. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente faz também vai refletir de alguma forma em saúde ou doença. Né? Ou seja, vai ser nocivo ou não. Vai qualificar, e há estudos científicos da neurociência que nos provam, nos comprovam que as pessoas que tiram férias, elas morrem menos de doenças coronárias, por exemplo. Né? Recentemente, ano passado, eu estava em mãos com um estudo dessa ordem, né? Como lido muito com médicos e acabou passando na minha mão, fiz uma leitura rápida sobre doenças coronárias e estava lá pontuando que aqueles, nos chama atenção, né? Trabalhadores que se cobram tanto e, claro, é um comprometimento, mas precisamos olhar para além daquilo. Uma curiosidade é que hoje existem alguns aplicativos de serviço, por exemplo, em que você não consegue trabalhar mais do que um certo horário, ele bloqueia, para impedir que você trabalhe mais do que você precisa, porque isso rende a saúde, né? Prejudicial à saúde. Prejudicial. Exato. E vamos falar mais sobre isso no próximo bloco do programa Viver Bem, que como é viver tão bem aqui desenvolvendo o programa, a gente se anima tanto que perde a noção do tempo, mas a produção está atenta. Então aguardem aí, gente, é só mais um minutinho. Voltando aqui ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem, deste domingo para lá de abençoado, né, gente? E aqui com um convidado me sinto muito honrada com essa estreia aqui no programa Viver Bem, que é o Dr. Diego do Carmo, ele que é psicólogo, que é clínico, que atende online e presencial, consultório na Ilha do Governador, como ele já falou, e no final ele vai dar o recado, vai deixar o contato de WhatsApp dele e o Instagram, talvez, né? Então, o tema de hoje, gente, é modo férias ativado. Cuidados e dicas. Se você perdeu uma parte do programa, não tem problema. Continue assistindo esse último bloco e depois corra lá no YouTube da Rádio Catedral, vai encontrar o nosso registro do programa Viver Bem deste domingo. E continuem participando aqui com a gente através do nosso WhatsApp 3231-3560. Doutor Diego do Carmo tem uma pergunta que tem a ver com o tema. O que é estar no modo férias ativado? Pergunta da produção. Então, doutora Sônia, modo férias ativado. Eu vejo que, sim, as férias são bons encontros, né? É um bom encontro, na verdade. Pensando em Spinoza, que foi até o tema do meu TCC, né? Ele fala que a vida é feita de potência, né? E bons encontros geram potência na gente, né? Encontros com bons amigos, né? Encontros com um bom empreendimento que a gente faz, a gente se orgulha daquilo, né? E aquilo traz um valor pra gente, além daquele valor material, muitas vezes. A gente se orgulha do que a gente fez, pelo aquilo que aquilo produziu, ajudou na vida de quem estava ali no meio também. Então tudo isso passa por algo que nos potencializa como pessoas, né? E eu fico pensando que estar com esse modo férias ativo é um tempo de muitas possibilidades e oportunidades, né? Como eu falei, de empreender alguma coisa nova, né? Seja de um trabalho social que você vai empreender, que você sempre teve vontade, mas não tem tempo,
né, de estudar alguma coisa nova também, em que você queria estudar durante o trabalho, mas não tem como, que é muito corrido, né? E você tem mais tempo agora de arejar a cabeça, né? De visitar algum lugar, seja na cidade que você mora mesmo, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora. Às vezes a gente não tem tempo de nem de ir a uma praia, às vezes, ou de visitar alguma região mais bonita, assim, porque é um pouco distante e no tracorrer do dia não dá tempo de chegar lá, né? E ainda que assim a gente não perca a oportunidade de vivenciar isso no nosso dia a dia, né, como uma bela paisagem, um anoitecer, um entardecer de outono. Agora estamos no inverno, né, mas é tão bonito o entardecer alaranjado, né, aquilo é único, sabe? Ontem eu vinha de viagem apreciando a paisagem, né, acho que quem me olhou estava vendo como igual bobo, né, porque eu estava olhando para a paisagem ali, sabe, ali entorpecido naquela beleza. Enfim, essa capacidade a gente precisa cultivar na gente, sabe? De apreciar o eterno que se esconde no tempo, né? E estar com esse modo férias ativo é isso. É você eternizar os momentos que você vive, né? E já deixo uma dica também para que a gente também não trabalhe esperando o final de semana ou as férias, mas procure cultivar esses pequenos cuidados durante o nosso dia, né? A psicologia chama de autocuidado, né? Eu sempre falo com meus pacientes sobre isso, né? Quando você for, como eu já falei antes, tomar um café, fazer uma pausa, viva aquela pausa, desligue um pouco do trabalho. Isso vai te fazer gerar novas ideias, até neuroplasticidade de alguma forma. Você vai gerar novas possibilidades ali, né? O exercício também é muito bom para isso, né? Se você tiver oportunidade, né, pelo menos umas 3 vezes na semana, dar uma caminhada, né? Isso já ajuda muito, tanto na relação de extravasar, quanto de produzir também hormônios bons que trazem felicidade e também geram neuroplasticidade, né? Indo para um lado mais neurocientífico. Então, o modo férias ativo é um pouco de tudo isso, né? É fazer aquilo que nos faz feliz com significado. Muito bom. Tem uma pergunta que vai agradar muita gente em casa. Olha que interessante, é a ouvinte Antônia, de Botafogo, também uma ouvinte assídua, amiga da Rádio Catedral, como ela sempre se apresenta, e ela pergunta, dona de casa também precisa de férias? Como? Dona Antônia, muito obrigado, viu, pela sua participação e pela pergunta. Com certeza, né? Eu acredito que, assim, dona de casa, acho que é que mais precisa, porque é um serviço que parece que não acaba, né? Então, sobretudo, precisa sim. E principalmente de mais momentos de autocuidado, né? Momentos que você tenha prazer em fazer. Claro que, assim, as funções têm muito sentido também. Quando eu cozinho, por exemplo, eu cozinho para alguém, nem que seja para mim também aquela comida gostosa, mas para alguém que eu amo também em casa muitas vezes, seja o marido, filho, né, neto, sobrinho, né? Então tem um sentido também ali, né? E deixar aquele ambiente cuidado ali, né? Enfim, a casa limpinha, o quarto arrumadinho, enfim, mas é importante dividir essas tarefas também, né, entre os membros da casa, né? Eu atendo muitos jovens também e eu às vezes estimulo muito, ó, a sua primeira tarefa no dia é arrumar a cama. Esse é o nosso primeiro acordo, para que já acorde o dia com uma tarefa, algo a desempenhar, uma responsabilidade, mas também algo que você consegue conquistar, por conseguir fazer uma coisa, arrumei uma primeira tarefa, né? E eu vejo que é importante ter essas pausas também, principalmente, sobretudo, na dona de casa, né? O momento para você sentar ali e ver sua novela, para você ler aquele livro que você gosta, né? E não ficar o dia inteiro, sabe, trabalhando e empreendendo na casa, porque você precisa também de descanso. Até porque para você não te absorver e consumir, né? O descanso, ele tem um efeito positivo e importante e necessário para a saúde física mesmo. Se a gente fica varrendo o dia inteiro, a nossa coluna no final do dia não aguenta mais, né? Se a gente lava a roupa o dia inteiro, a coluna também não vai aguentar mais no final do dia. Então, assim, é colocar mais pausas no seu dia, né? Sentar ali, assistir um pouco de jornal, ver um filme à tarde, né? Dividindo esse dia, essa rotina, para que ela não fique pesada, né? Organizando o tempo, gerenciando melhor, para que tenham mais momentos de autocuidado, né? Esse cafezinho no meio do dia, né? Se vê uma notícia ali, lê um pouquinho, né? Vai dividindo esse dia para que ele fique mais leve. E dividindo também as tarefas, né? Dando a cada um sua responsabilidade,
né? A casa é de todo mundo, é um coletivo ali, né? Uma sociedade que vive ali precisa de organização. É outra tarefa difícil de uma dona de casa distribuir, mas é possível. Disse difícil, né? Então, com paciência, com amorosidade, com Isso. caridade, com compreensão, mas sem perder esse foco, né? Afinal, o lar, né? É um lar onde habita uma família que foi reunida pelo amor de Deus. Sim. Então, não é uma casa. Eu diria a Antônia e a todas as donas de casa que nos escutam agora, eu diria que é imprescindível que a dona de casa tire férias, porque convém para a saúde, como o doutor Diego bem coloca, saúde física e saúde psicológica principalmente. Imagina lavar a louça todos os dias, uma família de 10 filhos. Né? São mais difíceis hoje essas famílias numerosas, Sim. né? Mas estou lembrando aqui da minha sogra, falecida sogra, Dona Madalena, com 12 filhos, né? Então não era fácil. Então eu diria que é fundamental para a saúde mental. E dentro mesmo desse contexto, como trazer momentos de relaxamento que poderíamos atribuir o caráter de uma leveza das férias? Pausas, ouvir uma Perfeito. boa música, Sim. visitar, tomar um café com uma amiga, um vizinho, Exatamente. acordar mais tarde, Sim. deixar o almoço para mais tarde, enfim. Possibilidades. Sim. E sermos criativos. Todos nós somos seres criativos. Agora, tem uma outra pergunta de um ouvinte, Sebastião de Botafogo, é um ouvinte, Um ouvinte querido. querido. Sebastião Sena de Botafogo, muito obrigada pela sua participação, mandou em WhatsApp e a gente registrou aqui. A pergunta, doutor Diego, é: como a psicoterapia pode ajudar a pessoa a se conscientizar da necessidade de se tirar férias? Sebastião, muito obrigado pela sua pergunta e necessária, assim como as férias. Sim. Né? A psicoterapia, ela pode ajudar, ajudando a pessoa a encontrar essa necessidade, né, dessa pausa no tempo, justamente para que a pessoa possa se cuidar e olhar para si. Muita gente, às vezes, trabalha em trabalhos, empregos, enfim, sobretudo nesse tempo, né, que a gente viveu um momento pandêmico, ainda passa por isso, e trabalha online remoto, por exemplo, né, em que você não tem tempo, muitas vezes, para marcar um médico. Né? Você consegue, às vezes, marcar uma teleconsulta, enfim, mas eu conheço pessoas que trabalham na área de TI que não tem tempo para nada. E quando precisa ir num médico, algo assim, tem que pedir autorização e liberação para isso. Né? Claro que, assim, a gente pensa que o ideal não seria ser assim, mas, assim, tem empresas que são assim, ou trabalho para empresas que não são aqui do Brasil também, e tem um outro fuso horário, né? Isso também, né, incorre em não cuidar, às vezes, da gente, né? E de forma de saúde mesmo. Então, a psicologia, a psicoterapia vai ajudar a olhar pra gente, né? Muitas vezes que a gente não consegue olhar pra gente, tanta coisa que nos absorve, né? Como o trabalho. Né? A gente precisa trabalhar realmente para se manter, para manter a casa, para manter aqueles que a gente ama, né? Mas a gente precisa também estar bem, cuidar de quem cuida, né? Então a psicologia, a psicoterapia vai proporcionar isso, esse olhar para si de um outro ângulo, em que a gente também precisa de cuidado. E as férias são esse momento também de se cuidar, de você fazer talvez um check-up, de você fazer algum procedimento que você precisava ter feito e não podia durante o ano, né? Esse momento de você tirar esses dias nas férias para poder organizar isso, fazer algum exame que está há tempos ali você demorou a fazer porque, enfim, a correria das coisas, da viagem, trabalho, e não conseguiu fazer. Né? Eu, por vezes, já fiquei assim por conta de trabalho, demora 3 meses a entregar um exame. Eu acho que quem nunca, né, passou por isso por conta da correria do trabalho. Enfim, a saúde é algo, a gente só tem uma vida. Então a gente precisa cuidar muito bem dela. Né? Sobretudo para a gente poder cuidar daqueles que a gente ama também. A gente precisa estar bem para cuidar. Né? Então a psicologia proporciona esse olhar para si, desse ano que a gente também
você precisa olhar como humano, né? E o trabalho, por vezes, ele vai ter essa ótica mais braçal, mais mecânica, né? E às vezes até a empresa vai exigir de você isso. E por isso a psicoterapia é importante, para te fazer olhar diferente para isso, né? Eu lembro de uma colega que partilhava comigo, em que ela tinha uma questão que ela era quase uma workaholic. Ela vivia para trabalhar. E a partir do momento que ela se tornou mãe, ela começou a perceber todas as mães que trabalhavam com ela naquele lugar. Ela era responsável pelo setor. Então ela pensou, eu posso fazer alguma coisa. Ela começou a falar para as mães que trabalhavam com ela, né, para organizar, colocar tipo, um tapete no canto da sala e levar as crianças no final de semana para lá. As mães trabalhavam muito felizes e rendiam mais, porque não estavam preocupadas com as crianças em casa, com quem deixar, enfim, podiam levar pelo menos aquele final de semana as crianças para o trabalho. Isso foi uma criatividade que ela teve, mas que ela despertou após ela ser mãe, que ela nunca tinha se atentado para isso. E até o valor de passar mais tempo com a filha, né, no dia, tirar uma horinha ali, esse tempo aqui é dedicado a você. Né? Hoje, muitas vezes, como eu falei, a tecnologia nos rouba muito tempo. E esse tempo ele é eterno, ele não volta, sabe? Ele é um tempo que precisa ser cultivado. Né? O tempo que a gente passa com as pessoas, com os que amamos, a gente nunca sabe o tempo de cada um. Por isso que a gente precisa viver o melhor e o máximo possível esse tempo. Né? Eu tenho um amigo muito querido de 83 anos. Né? E eu sei que, embora a vida não seja assim, a gente pode ter, né, pode ser jovem também vir, né, a não estar aqui por algum outro motivo, pode ser um acidente, né, mas eu penso que ele tem mais idade do que eu. Além da experiência riquíssima de conversar com ele, sempre que eu posso eu quero estar com ele. Então, semanalmente, terapeuticamente para mim, a gente almoça. Né? A gente almoça e durante aqueles 30 minutos a gente consegue cultivar algo que é eterno e existencialmente muito feliz. Que lindo e que felicidade terminar um programa, viver bem com a palavra feliz. Estou muito feliz pela sua participação, mas terminamos o programa de hoje, deste domingo. Foi brilhante, Dr. Diego do Carmo, e agora pedimos para que você deixe seus contatos, onde você atende, e também uma mensagem aos nossos ouvintes. Sim. E já leva, registra aí, já leva o convite para retornar ao programa. Vai ser um prazer retornar. Foi um prazer estar com vocês aqui. Doutora Sônia, muito obrigado. Minha querida amiga, inspiração na psicologia. Muito obrigado por esse convite. E esse bom encontro que aqui tivemos, né? E que espero que se repita mais vezes. E uma mensagem que eu queria deixar, Viktor Frankl dizia que a meta última e mais alta que aspira o ser humano é o amor. Né? O amor é um grande motor que nos impulsiona para a vida. Então, viva as suas férias com amor. Amor com você, com o outro, né? Proporcionando e vivenciando esses bons encontros que a vida também nos traz. A vida é oportunidade, é kairos, o tempo inteiro. Né? Meus contatos, eu atendo na Ilha do Governador, na paróquia Nossa Senhora do Loreto, né? Que fica ali no bairro do Galeão. Eu atendo também online, né? E aí meus contatos, né? Rede social, o Instagram é Diego Ferreira Psi, né? Psi com Y, né? Tá no inglês porque eu não consegui botar no português porque não tinha, né? Tem aquela questão dos nomes lá que não pode, enfim. Consegui botar na versão em inglês. Então você vai me achar no Instagram, Diego Ferreira Psi. E meu e-mail, diego.ferreira.logoterapia@gmail.com, e meu telefone celular, né, que é 21 98778 4672. 21 98778 4672. E por ele você pode mandar um WhatsApp para mim e a gente pode marcar uma consulta, né, a gente para se conhecer. Caso precise de alguma coisa ou que eu possa ajudar, por favor, entre em contato. Né? E muito obrigado a todos vocês que me ouviram por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. Bom domingo! Muito obrigada a todos vocês, em nome da Rádio Catedral, toda a equipe técnica, Isoneto Costa, Elizabeth Martins e nós, toda a equipe do programa Viver Bem. E eu também deixo, não é nem uma reflexão, mas digamos uma orientação. Gente, desliguem o piloto automático. Vamos viver bem essa vida que a gente tem?
Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.